Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor André, do canal Veio para os Gentios. Nós acabamos de ouvir o hino da harpa cristã, de número 570, que diz: Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Esta é a mensagem de todo missionário que vai pregar e anunciar a palavra de Deus, falando que Jesus Cristo é aquele que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva para morar no céu. Esse canal veio para os gentios. Ele tem o propósito de ajudar os irmãos, principalmente aqueles que dão aula na escola bíblica dominical, a ter algumas palavras para enriquecer o seu vocabulário durante as aulas. Esse vocabulário nós colocamos algumas palavras no grego e algumas palavras no latim, e quando se tratar de Antigo Testamento, podemos até utilizar algumas palavras também no hebraico. A Escola Bíblica Dominical utiliza a revista Lições Bíblicas. Em o quarto trimestre de 2023, o tema da lição da revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nós já estamos na lição 7, lição do dia 12 de novembro de 2023, cujo título é, desse domingo, A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O hino que nós ouvimos fala que esse texto, essa pregação deve estar na boca do missionário. Ele está lá no campo de batalha, mas existe uma igreja que é responsável pelo sustento, pela manutenção desse missionário e muitas vezes de sua família, que vai junto com ele. Então nós vamos ver aqui na Bíblia que existe sim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 14, que é a leitura bíblica em classe, a palavra responsabilidade. E responsabilidade, no grego, é opheilo. E opheilo significa estar em dívida, estar obrigado, dever. É quando você responde por algo. Deus está perguntando: você está auxiliando o missionário? O que você está respondendo? Vários hinos da palavra de Deus dizem, por exemplo, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Você não está lá num país estrangeiro, não está lá em outro continente, não está lá num município afastado, num estado mais afastado. Você pode estar aqui, levando a sua vida, mas você é responsável não somente por contribuir, mas também
por colher os frutos. Uma alma que se salva lá, uma igreja que é aberta lá, alguém que é batizado lá, Deus vai falar, aquela pessoa ajudou. Aquela pessoa também é responsável por esse sucesso, por essa conquista. Então, lá no versículo 9, nós vamos usar a versão grega textos receptos, como nós pesquisamos aí a pronúncia, e diz assim: En gar to moseos, nomo, gegraptai, hu phimoseis, boin aloonta, me ton, bon melei to teo. Segundo a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, gegraptai significa introduzir citações das Escrituras. Paulo está falando para uma comunidade judaica, mesmo que estivessem na cidade de Corinto, que era na Grécia, mas nós percebemos aqui pelo texto que ele estava se dirigindo principalmente para os conhecedores da palavra, para os judeus, para aqueles que Paulo ele explica que Jesus Cristo é o fim do Antigo Testamento, é o objetivo principal, a finalidade do Antigo Testamento. Então, ele introduz gegraptai. É um termo técnico para introduzir citações das Escrituras. Como se ele dissesse, na Escritura consta que... E ele vai trazer um texto da Escritura utilizando as palavras quemosseis, que é por focinheira, amarrar o focinho, para expressar um mandamento estrito. Quando o cidadão judeu, lá na lei de Moisés, estivesse trilhando o seu terreno, trabalhando a sua lavoura, ele não poderia amarrar o focinho do boi. Porque o boi, no momento em que ele está pisando a terra, ele está arando a terra, ele está se alimentando daquilo que tem na terra, da sua alimentação, do vegetal que está ali. Paulo traz isso para o contexto de que o missionário, ele está lá no campo de batalha, mas ele precisa se alimentar. Não é só mandar a família do missionário esquecer dele. Não é colocar uma focinheira nele e falar, você não vai se alimentar. Se quiser, trabalhe onde você está. Faça as suas atividades laborais e se arrumar um tempo, você vai pregar a palavra. Não. Ele foi comissionado pela igreja e a igreja não vai impedir que ele se alimente com o sustento da igreja onde ele estiver. Ele está indo lá para fazer uma obra. E essa obra, ele precisa dos seus cuidados mais vitais. Então a igreja se torna responsável por não fechar a boca do missionário e de sua família. Não pôr focinheira. Não amarrar o focinho. Do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento estava escrito na lei de Moisés que ele tinha que não tapar a boca do boi, mas arar a terra e se alimentar do que estivesse nela. Essa palavra é uma variação de fimóseis. E nós sabemos aí, né, da fimose, que é uma cobertura peniana e precisa aí fazer uma cirurgia chamada postectomia, fimose. E é até interessante porque a circuncisão, que é essa retirada dessa cobertura, é o símbolo de todo o judeu. O judeu é conhecido pela sua circuncisão. Desde Abraão, quando
circuncida a si mesmo, depois Ismael, todos os hebreus, e isso se torna uma aliança entre Deus e os homens de Israel, da nação de Israel, até os dias de hoje. Tirar a fimose. E no Antigo Testamento fala que existiam críticas de que o gentio não era circuncidado. Então ele não podia fazer parte da aliança. Era um pensamento judaizante. Tinha que se circuncidar para fazer parte das promessas. Só que Atos 15 fala não. Porque Jeremias 31, 33 fala que Deus vai fazer um novo concerto. Ele vai retirar a carne do nosso coração e escrever em tábuas de carne. A circuncisão que Deus quer não é a pele do seu prepúcio, homens falando, mas sim o pecado do seu coração. Esse é o fimon, que é o cobrir, tirar essa cobertura. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, tirar a cobertura da boca do boi para que ele possa se alimentar. E o boi é boi mesmo, res, boi. Né? No grego tem até esse significado próximo do português e do latim, que vamos ver daqui a pouco. Aloonta, vem de aloao, trilhar. Meleitini, alguém se importa, alguém se preocupa com o genitivo, que é uma classe gramatical, daquilo que é importante para alguém. Então, voltando aqui, rengar, pois, to Moseus, em Moisés, nomo, lei, gegraptai, escrito. E não está, pois, escrito na lei de Moisés, ru fimoses, não cubra, boi, a boca do boi, aloonta, enquanto ele debulha, enquanto ele ara, metombol, não, o boi melitotel, mas o boi ele tem alguma preocupação para Deus? Sendo que foi o próprio Deus que disse que o sacrifício no Antigo Testamento era o maior deles era o sacrifício de bois? E se o boi serve para ser morto para cobertura de pecado, Deus está preocupado com o boi? Ou ele está preocupado conosco? Metobon, meleitotel? É por acaso o boi uma preocupação de Deus? Deus quer que o boi se salve? Não, quer que o homem se salve. Vamos usar a nova versão internacional do português, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? O meleitine é importar-se com alguma coisa, é preocupar-se com alguma coisa. Alguém se importa, alguém se preocupa daquilo que é importante para alguém. Não, Deus não está preocupado com bois. Deus está preocupado com o trabalhador, porque o obreiro é digno do seu salário. No latim, nós vamos usar a Bíblia Sacra Vulgata. Diz assim: Scriptum est enim in lege Mosi, non alligabis os bovi trituranti, non quid de bubus cura est Deo. Scriptum est enim in lege Mosi. Nós já vimos que não está escrito na lei de Moisés. Non alligabis, não ligue, não feche, os, a boca, bovi, do boi, triturante, que está triturando, que está trabalhando a terra. Non quid, não é de bubos, os bovinos, cura est Deo, preocupação de Deus. Daí vem o curador, aquele que acompanha. Deus está acompanhando o boi? Deus está preocupado com o boi? Não. Vamos ver aqui no versículo 10.
que tem a palavra que nós já estudamos, ophelei, que é a responsabilidade. Redi emas pantos, legei di emas, gar egrafé, oti rep elpidi, ophelei ho arotrion, kai ho haloon tes elpidos, hautu meterrain rep elpidi. Ediemas é sobre nós. Pantos legei, tudo o que se diz. Então, tudo o que se diz é sobre nós. Diemas, sobre nós novamente. Gar, que é grafe, está escrito. Então, Paulo ele está repetindo aqui. É por nós tudo que se diz. É por nós tudo que se escreve, tudo que está escrito. Oti, ele pede que aquele que faça com fé. Ele pede, ele tem o significado de esperança. Na esperança de. Então, deve-se trabalhar na esperança. E se responsabilizar também na esperança. Ho arotrion. Arotrion é arar. Vem de arotrion, aquilo que se ara. Então, é com esperança que devemos arar a terra. Kai ho aloon. Aloon, debulhar. E também com debulhando tes elpidos, com esperança. Então nós vamos arar com esperança, nós vamos colher com esperança. Hautu meterrain rep elpidi. Meterrain é o mesmo que obter participação, ter parte, em ganho. E tu meterrain, com eu pedi, a esperança de obter participação no ganho. Então aqui se ele usa 3 vezes a palavra elpidi, elpidos, esperança, ele está atribuindo 3 situações. A primeira, arar. Semear. Segundo, é debulhar. É colher. E tanto aquele que ajuda, quanto aquele que está lá pregando, os dois em esperança é o que se chama nas empresas de PL, participação de lucro. Os dois estão ali lucrando com aquela alma que passou a servir a Cristo. Mas não é um lucro financeiro, é uma alma para o reino dos céus. Tanto para quem planta, para quem ara, quanto para quem debulha, os dois têm participação, devendo assim agir com esperança. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Um agricultor, quando ele coloca uma semente na terra, ele espera daqui a um tempo ter uma árvore. Que aquela semente ela morre para que se nasça um fruto. E quando alguém prega a palavra, quando alguém contribui, a esperança é de que esse sistema de acompanhamento da igreja em relação ao missionário deve ter claro o objetivo, que é o ganhar almas, o trabalho missionário. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar
da colheita. Então, as palavrinhas aqui para os irmãos aí enriquecerem suas aulas. Pantos, em todo caso, sob qualquer circunstância, em toda parte. Gar, aqui ressaltando a resposta. Mas é claro, sem dúvida. Egrafé, nós já vimos a palavra gegraptai. Agora estamos vendo egrafé, que vem de grafo, escrito. Caligrafia, geografia, são palavras gregas. Caligrafia é uma bela escrita. Geografia é o desenho da terra. Coreografia é o desenho do corpo, é a dança. Ofeilo, estar em dívida, estar obrigado, deve. Então, deve o quê? Elpide. Deve ter esperança. Arotrion, ao arotrian, arar. Hialon, debulhar. Meterrein, obter participação, ter parte, ganho. Então, tome terrain, com ele pedir esperança de obter participação no ganho da salvação de almas. No latim, ampropter, nós, utique, dicite, nam, propter, nós, scripta, sunt, quoniam, debete, in spe, qui arati arare, et qui triturati, in spe, fructus percipiendi. Ampropter nós é sobre nós. Utique dicite, tudo o que foi dito. Nam propter nós, e é sobre nós, scripta sunt, o que está escrito. Quoniam debet in spe, que deve em esperança. Qui arat arare, aquele que ara, trabalhe a terra. Et qui triturat in spe, e aquele que tritura, faça em esperança. Fructus percipiendi, também na hora de receber, perceber os seus frutos. Versículo 11. Rei, remes, remin, ta, pneumática, esperamen, mega, rei, remes, himon, ta, sarkica, terissomen. Vamos ver aqui no grego. Pneumatikos, espiritual, intelectual. O espiritual, coisas espirituais. Esperamen, ser semeado, vem da esperma, da semente, o sêmen. Mega estim, é uma pergunta. É grande coisa? É algo especial? É pedir demais? Mega estim? Sarkikos, vem de sarx, sarcófago. Bens terrenos, dádivas naturais. Terissomen, vem de terizo, colher. Rei, remes, terissomen. Quando depois colhermos, mas como de fato aconteceu, que nós estejamos colhendo. Rei, imens, se entre e mim, vocês, ta pneumática esperamen. Se entre vocês nós semeamos coisas espirituais, mega, rei, remes, imon, é demais entre vocês, ta sarkica terissomen, as coisas, recebermos as coisas materiais? Se nós plantamos entre vocês as coisas espirituais, seria demais pedirmos as coisas materiais? Os bens terrenos? Não pregamos, não convertemos alma, quem converte é o Espírito Santo. Nós somos o canal para que as almas sejam conhecedoras de Cristo, se arrependam e entrem no caminho da verdade.
com objetivo financeiro. Quem está fazendo isso está totalmente fora da Bíblia. O que está acontecendo aqui é que, para que mais almas sejam ganhas, e é preciso fazer viagem, é preciso mudar de endereço, é preciso alguém que se dedique exclusivamente à obra, que trabalhe unicamente na pregação, porque não é uma tarefa fácil. Não é só colocar uma caixa de som na rua e sair pregando, mas é visitar as pessoas, é fazer os cultos, é convidar para os cultos, é ver se está tudo certo com as pessoas, é dar atendimento espiritual, é fazer o discipulado, é ensinar a Bíblia, e isso vai tempo. Então, o missionário que ele se dedica a isso, ele precisa dos bens terrenos para o seu sustento. Então, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Não é entregar todo o seu dinheiro, todo o seu pagamento, você também tem família. Só que você também tem que pensar na família de quem está lá, como foi falado aqui. Porque vocês dois estão no mesmo objetivo, a obra de Deus. O maior interesse, o maior interessado em ganhar almas é o próprio Deus. Não é a igreja que tem por objetivo mandar missionários. Atos, no capítulo 13, fala que o mesmo Espírito Santo, ele chamou 7 homens daqueles que estavam orando. Então é o próprio Espírito Santo que chama e designa para fazer esta obra. No latim, se nós, vobis, spiritalia, seminavimus, magnum est, se nós carnalia vestra metamus, se nós vobis spiritalia seminivamos, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, magnum est, é grande coisa, se nós carnalia vestra metamos, se por nós coisas carnais, coisas terrenas, passageiras, vocês darem para nós? Versículo 12. Rei aloi tes exousias rimon meterrusin ru malon rimes al ruk e resameta te exousia taute ala panta stegomen ina me encopen dina domen to evangelio tu Cristo. Tá bonito, né, pai? Exousia irmão. Exousia se refere ao direito. Direito sobre vós. Paulo está dizendo que fazer essa cobrança do versículo 11 é um direito que ele tem. Porque ofereceu um reino. Um reino de Deus. Um reino espiritual. É um direito sobre vós. Isto é, entre outras coisas, qual que é o direito que tem? De ser apoiado por vós. De vocês nos apoiarem. É resameta. Vem de raomai. Utilizar. Nós temos o direito de fazer esse uso dessa administração eclesiástica. Fazer uso de stego. Cobrir, ocultar, suportar. Vocês nos cobrirem. Vocês darem o suporte para nós. Só que tem o encopé. O encopé é o obstáculo. É o embaraço. Paulo, ele diz que ele não usou desse direito de solicitar que a igreja fizesse uso para cobrir as suas despesas. Paulo não fez isso. Mas ele está dizendo que ele não fez, mas os outros precisam desse recurso. Os outros missionários, da sua época era chamado de apóstolos, precisavam da parte financeira, precisavam do mantimento, do suporte, do alicerce,
Paulo, ele não quis ser o obstáculo do reino de Deus. Por isso que ele, sendo fariseu, ele fabricava tendas para manter o seu sustento e pregava a palavra. Ele tinha essa condição. Ele tinha essa condição. Mas ele não fez isso. Porque isso, na opinião dele, poderia ser um obstáculo entre a pregação e as pessoas que estavam ouvindo aquela pregação. Aí eu não vou ouvir aquele pregador, eu não vou aceitar a ideia, a salvação, aquilo que ele está oferecendo, a proposta dele, porque eu não quero dar dinheiro para ele. Paulo achava que se ele pedisse, mesmo tendo direito, ele se tornaria um obstáculo. Então, o encopé é o obstáculo, é embaraço. Didomi, tini, encopém. O didomi é o mesmo que dar. Tá lá embaixo. Domen, didomi, dar. Ele não quis dar nenhum embaraço para ninguém. Embaraçar algo ou alguém. Impedir, colocar um obstáculo no caminho de alguém. E o domen é o dar. Então, voltando para o grego. Rei aloi, se outros. Tens exousias. Tenho direito. Rimon, de vocês. Meterrusim, de sustentar. Se os outros têm direito de serem sustentados por vocês. Rumalon, malon é grande. Não temos ainda mais nós esse direito? Porque nós estamos oferecendo Jesus Cristo? Rumalon, rimeis. Mais. Huk é ressameta. Mas nós não usamos te exousia. Mas não usamos do direito deste, tal te. Ala, mas, pelo contrário, panta, em tudo, stegomen. Nós suportamos. Riname encopen, para não colocar obstáculo, tina, domen, para não colocar obstáculo, do evangelho do Cristo, para não colocar obstáculo no evangelho de Cristo. Então Paulo fala, se os outros têm direito de serem sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. No latim, fica assim. Si ali potestatis vestre participes sunt, non possius nós? Sed non usi sumus, hac potestate, sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus evangelio Christi. Então vamos traduzir o latim para o português. Se ali, se os outros, é só pensar no alienígena, aquele que é de outro planeta. Se os outros potestates têm esse poder, têm esse direito, vestre de vocês, participarem, se os outros têm direito de vocês participarem com eles, sunt não somos pósseos, não temos também esse poder? Nós? Sed, mas, non use sumus, mas nós não fizemos esse uso. Ac potestate, deste direito. Sed, mas, omnia, tudo, sustenemos, em tudo nós nos sustenemos, né? Quod, para que? Offendiculum, para que o evangelho, para que não ofendêssemos, né? Quod offendiculum, para que não ofendêssemos, demos, ou para que nenhuma
pequena ofensa que fosse, pequeno escândalo que fosse, Evangelho Christi, para que nós não dessemos nenhuma ofensinha, tá aqui no diminutivo, ofendiculum, no diminutivo. Não dessemos nenhum tipo de ofensa, por menor que seja, o Evangelho de Cristo. Então nós tínhamos esse poder, como os outros têm e usam, mas nós não quisemos usar. Porém, em tudo nós nos mantivemos para que não desse nenhuma causa de motivo, tropeço, escândalo, obstáculo para o Evangelho de Cristo. Versículo 13. Huk hoidate, oti hoita, hiera ergazomenoi, ek tu hieru estiusin, hoito tesiasterio, procedreuontes, to tesiasterion, simerizontai. Essas palavrinhas, tenho duas lâminas aqui, porque é um dos versículos que mais aparecem termos em grego na concordância que nós estamos utilizando. Hieros, sagrado. Nós sabemos que as letras egípcias são os hieróglifos, são as letras sagradas lá que os sacerdotes egípcios utilizavam. Então, hieros, sagrado. As coisas sagradas, o que faz parte do templo e seu culto. Ergazomenoi, vem de ergazomai. Hoita hiera ergazomenoi. Aqueles que trabalham, erga, vem de energia, obra, trabalho. Então, aquele que trabalha no templo, aqueles que ministram o culto do templo, aqueles que estão dedicados às coisas de Deus. Hieron, aqui é o templo. Ta ek tu hieru estiusin. Eles se alimentam daquilo que provém do templo. Eles recebem seu sustento do templo. De quem Paulo está falando aqui? Ele está falando dos levitas, que lá no Antigo Testamento, a oferta de animal e de flor de farinha e de bolo que era levado para o tabernáculo, que era levado para o templo, antigamente eles levavam comida para a igreja, que era o sacrifício. Deus exigiu o sacrifício de bois, de ovelhas, de pássaros, de bolos, de farinha, de pão. Tinha uma mesa com 12 pães dentro do altar. E quem que comia isso? O sacerdote. Era o mantimento deles, porque eles não podiam trabalhar fora. Eles eram exclusivos para Deus. Então aqui está falando que quem trabalha no templo se alimente das coisas do templo. Então vamos voltar. Huk oidate. Vocês não sabem? E aqui nós fazemos uma alusão de que Paulo estava se referindo aos judeus que conheciam a liturgia judaica. Sabia como que funcionava o sacrifício no Antigo Testamento. Huk oidate. Vocês não sabem? Hoti oitaiera ergazomenoi. Que aqueles que trabalham nas coisas sagradas, ek tu hieru estiusin, do templo se alimente, oito tesiasterion, ou do altar, falando dos pães, procedreuontes, paredreuontes, estar assentado, ocupando-se diligentemente, porque lá no Antigo Testamento, e até hoje, o professor fica sentado
e os alunos ficam em pé. Porque o professor, ele precisa se acomodar para transmitir o conhecimento que ele tem. E os alunos precisam ficar em pé, atentos àquilo que o professor está falando. Então, ele está se ocupando sentado de algo que é importante. Aqueles que fazem, então, o serviço junto ao altar. E o sim, merizomai, receber parte, ser coparticipante. To tisiasteria, simerizontai. Eles recebem uma boa parte do que está sobre o altar, que são as ofertas trazidas para o altar. No latim, nescitis quoniam qui in sacrario operantur quae de sacrario sunt edunti qui altario deserviunt cum altario participantur. Nescitis, vocês não sabem? Quoniam, que qui in sacrario operantur, que aquele que trabalha no sacrário, no templo, no espaço sagrado, quae de sacrario sunt edunt, que do sacrário deve se alimentar, qui altario deserviunt, que aquele que no altar serve, cum altario participantur, que participe das coisas do altar e se alimente do que é oferecido no altar, da oferta. Último versículo. Rutos kai hokyrios dietaxen tois to evangelion katangelusin hec tu evangelion zen. Vamos para as palavras, então. Dietaxen, dieta. Quando alguém se coloca sobre uma dieta alimentar, eu não vou comer isso porque engorda, quero emagrecer. É uma ordenança. Você vai cumprir aquelas regras. Você vai cumprir aqueles princípios para atingir determinado resultado, determinado alvo. Então, a dieta é aquilo que você segue. É uma ordem, é um mandamento. Vem de diatasso, ordenar, mandar. O evangelho é o evangelho e o catangelusim é o proclamar. A palavra angelos, ou ângelos, que é o mesmo de anjo, foi traduzido como anjo, é aquele que anuncia, é aquele que proclama. Evangelion é uma boa nova, é um bom anúncio, é uma boa pregação. E o catangelio é aquele que tem a ação de anunciar, a proclamar. Era o apóstolo, é o missionário, é o pastor. É o catangelio, sim, proclamar. E zen, zal, do nosso zoológico, viver. Então, utos, da mesma forma, kaiokirios, o Senhor, dietaxen. Essa é a dieta que Deus nos deu. Essa é a ordenança que Deus nos deu. Rutos kaiokirios dietaxen. Tois to evangelion, catangelosin, que é aquele que anuncia o evangelho, que é aquele que proclama o evangelho, hec tu evangelho, do evangelho zen, viva, que é aquele que anuncia o evangelho, do evangelho viva. Em português, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Porque é o próprio Deus que fala que o obreiro é digno do seu salário. Ita et Dominus ordinavit ris, qui evangelium adenunciant de evangelio vivere, ou vivere. Porque ita et Dominus ordinavit, porque Deus ordenou, ou o Senhor ordenou, que ris, qui evangelium adenunciante, que aquele que anuncia o evangelho, de evangelio vivere, do evangelho possa viver
não somente ele, mas aqueles que estão juntamente com ele, sua família, uma comissão de obreiros, um grupo de missionários. É a responsabilidade da igreja manter esses servos de Deus que estão aí no campo missionário. Amém? Obrigado e que Deus abençoe. Se você tiver interesse, nós temos na Assembleia de Deus, né, posso utilizar o ESEM, que é o Esforço Comunitário de Evangelização e Missões, que é uma oferta que nós damos, e essa oferta é destinada para os missionários que estão no Haiti, na Bolívia. Inclusive, o nosso pastor João Gomes viajou recentemente, se não me engano, semana passada, para a Bolívia, para a Argentina, para vários países da América do Sul. Aqui dentro do Brasil, nós temos aí várias, Itapirapuã Paulista, Piaí da Ribeira, missionários sustentados pelo ESEM. E Índia, China, Europa, vários países da Europa. Nós temos o Paulo Marcelino, que está na África, em Marrocos, Espanha, missionários em Portugal, missionários na Alemanha. E é nossa responsabilidade, essa é uma possibilidade, uma oportunidade de contribuirmos com esses missionários. Obrigado e que Deus abençoe. Aí o Sócrates, o grego, dizendo também obrigado e que Deus abençoe na sua língua. Sas eucharisto kariotheos nasas erra e calá. E o soldado romano, no latim, gracias tibi et benedicati tibi Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.